Vamos iniciar com a nossa oração. Tá dando para pegar bem ali? O pessoal vê o versículo? Acho que dá, né? Ok? Acho que dá. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, uma noite de quarta-feira gloriosa. Acabamos de ter o nosso culto da semana. Palavra que nos edificou, palavra que nos encheu, nos deu esperança, nos encorajou. Por isso nós pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa continuar neste lugar. Na verdade, Senhor amado, não tem como o Senhor sair, porque qualquer lugar ali Tu estás. Se faço a minha cama no mais alto, lá Tu estás. Qualquer lugar, Deus amado, Tu preenche. Por isso, é os nossos corações que precisam se sintonizar contigo, Pai. Precisamos, Pai querido, neste momento, estarmos ligados no Senhor, levando cativo todo o nosso pensamento à Tua obediência, que possamos estar ligados à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, para a glória do Teu nome e edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Bem, nós viemos da terceira semana, nós vimos o capítulo 1 a 3, nós vimos ali o primeiro bloco, né, abarcando as igrejas. Depois nós começamos no segundo bloco, né, ou a segunda sessão, ou a segunda cena. Nós utilizamos o paralelismo, né, um paralelo entre esses grupos, progressivo, porque vai progredindo, vai trazendo mais detalhes, né, vai ampliando os acontecimentos, sendo que está o tempo todo repetindo todo esse processo, do início da igreja até a segunda vinda de Cristo, no início da encarnação de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E nós vimos no capítulo 4 que João tem a visão do trono, lembram disso? E ali descreveu a grandiosidade, a exuberância daquele trono. No capítulo 5 nós vimos que João foi chamado lá para cima, como voz como de trombeta, não é verdade? Para que ele pudesse ver que havia um livro com selos e ninguém era capaz de abrir esse livro. Ninguém tinha condições nem dignidade disso. E um dos anciãos avisa que havia alguém que tinha capacidade de abrir esse livro, quebrar os selos e abrir esse livro, o pergaminho. Porque João começa a chorar quando vê que não tem ninguém, porque esse livro é, na verdade, o livro que está decretado, a providência de Deus revelada para a história da igreja, para todo esse período até a segunda vinda de Cristo. E João se entristece porque de primeiro ele é levado para ver as coisas que iriam acontecer. E nesse momento, no capítulo 6, o Cordeiro se apresenta, primeiro como leão, depois o cordeiro, leão da tribo de Judá, depois como o cordeiro que morreu e venceu, né? E nós vimos ali que ele então recebe, na verdade, louvores dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, e depois de uma miríade de anjos e assim, né, por diante, sendo louvado. Hoje, no capítulo 6, nós iremos ver esse cordeiro abrindo os selos, quebrando os selos e abrindo o livro, melhor dizendo. O que tem nesse livro? O que o primeiro selo fala, né? E a gente então vai esboçando aí esses selos, para a gente ter ideia daquilo que está reservado. Lembrando, desde o início da encarnação de Cristo até a sua segunda vinda. A segunda sessão vai do capítulo 4 até o 7, versículo 17, no fim, tá? Então vamos abrir o capítulo 6. O Cordeiro quebra os selos. E a gente vai ler então sobre o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha!
Então você vê aqui que o primeiro ser vivente, são 4, chama João para ver. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha, olha outro chamando. E saiu outro cavalo, que era vermelho dessa vez, né? E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo o quê? Venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Aí entramos agora no 4º selo sendo quebrado. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Aqui não tem mais ancião, os seres viventes chamando, né? Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. O 6º selo. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode subsistir? Aleluia. Bem, queridos, esse texto é um texto que começa aqui a desvendar a razão de João ter visto o trono, depois o livro, e agora começa-se a desenrolar aquilo que está escrito para esse período, tanto da encarnação até a segunda vinda de Cristo. E o interessante é que são 7 selos, mas nós só vimos 6. Por quê? Porque vamos passar pelo 7, onde 144 mil são selados, depois vem uma multidão inumerável, e aí entramos no 7º selo. E hoje nós veremos esses 6. Queridos, olha como ele começa aqui, como ele narra o quebrar do primeiro selo. Ele diz assim: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha.
Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, nós já sabemos que esse é um dos textos mais difíceis de ser interpretados. Os intérpretes, os estudiosos, os historiadores, eles têm dificuldade de serem precisos quanto à revelação de quem é esse cavaleiro sentado no cavalo branco. Existe até um louvor, né? Jeová é o seu cavaleiro que cavalga para vencer. Esse tem uma visão. Então, nós temos algumas possibilidades. Tem coisas que não são possíveis, mas tem coisas que são possíveis. Então, existem algumas possibilidades de interpretação quanto a esse texto, quanto a quem é esse cavaleiro. E uma coisa que a gente precisa entender é que o capítulo 6 de Apocalipse, ele tem paralelo com Mateus 24. E a gente vai ver isso com o percorrer da nossa exposição aqui. Quem é esse cavaleiro? Quem é esse? Os intérpretes, os historiadores, como eu falei, eles dizem que esse texto é um dos mais difíceis de se interpretar. Então vamos ver algumas das possibilidades. Uma delas, segundo alguns intérpretes, é o próprio anticristo, o próprio Satanás, né? Que vem, então, de alguma forma, saiu para vencer. Se lembra que essa igreja ela está passando por perseguições. Os apóstolos já haviam morrido. O último que ficou foi João. João ainda assim está preso na ilha de Pátimos. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Horrores aconteceram. A igreja teve aproximadamente 249 anos de perseguição ferrenha, dos quais 120 foram incessantes. Então, os 3 primeiros séculos foram de horror, de muito sangue dos mártires. Muita gente entregou a sua vida, muita gente morreu pela fé cristã. Então, muitos acham, né, que esse cavaleiro é o próprio Satanás, derramando sangue dos filhos de Deus. Outros, como William Beckley, ele acha que aqui tem a ver com o poder militar romano, que sai para vencer, que sai para expandir o seu império. Então esse cavaleiro aqui talvez fosse a força militar bélica. E se lembra que a nossa base interpretativa é o idealismo. Isso acontece durante todos os períodos. Impérios saindo como para vencer. É uma segunda opção. Segundo George Led, uma das maiores vultos do pré-milenismo histórico, um estudioso bem profundo do pré-milenismo histórico, eu gosto muito de ler as coisas dele. Ele acha que esse cavalo que sai vencendo para vencer, cavaleiro que sai vencendo para vencer, cavalo em cima do cavalo branco, é o próprio Evangelho, que durante todo o processo está vencendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O Evangelho está sendo divulgado, o Evangelho está entrando como água. Você já viu água em vazamento? Ela vai entrando por tudo que é lugar, ela acha brecha e acontece. É gente se convertendo no Oriente Médio, no Oriente Extremo, no continente africano, asiático, na Oceania, nas Américas. Olha, na Europa, mesmo com número reduzido, mais gente se converte. O Evangelho vai entrando em todos os continentes. Então esse cavalo para George Led, o cavalo branco e o seu cavaleiro, é o próprio Evangelho saindo vitorioso, certo? Agora, o William Hendricks, né, um reformado, qual a gente utiliza muitos escritos dele, ele crê que esse Evangelho, esse que saiu vencendo e para vencer, é o próprio Cristo, que esse cavalo aqui e o cavaleiro é o próprio Cristo, né, saindo para vencer, vencendo e para vencer. E aí a gente vai ver algumas bases para isso aqui. Primeiro, a cor branca é sempre associada com o que é santo.
celestial e puro, né? As pedrinhas brancas, as nuvens brancas, as vestes brancas, a própria neve. Então, o branco ele está associado sempre ao celeste, ao puro, ao santo. Isso é um dos argumentos. Segundo, o cavaleiro recebe uma coroa. Isso se harmoniza bem com 14:14. Apocalipse 14:14. Se a Teca colocar ali, a gente vê o que traz embasamento a essa posição, onde relata que Cristo está usando uma coroa de ouro. Olha lá: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, outra base, outro argumento é que quando Cristo aparece, ele aparece com uma coroa também, certo? E esse cavaleiro que está sobre o cavalo branco tem uma coroa na cabeça. Cristo afirma em João 16:33, o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, essa palavra vencer, o cavaleiro não saiu vencendo e para vencer. Então, uma outra base que se dá para que esse cavaleiro branco, esse cavalo branco com seu cavaleiro, seja o próprio Jesus. Apocalipse 5:5: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Mais uma vez aí, a palavra vencer, né? Nos remetendo ao cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Se não tivéssemos ouvido outra interpretação, como a do próprio George Led, como do Beckley, nós iríamos automaticamente ver esse cavaleiro como o próprio Cristo, certo? Fundamentado, por exemplo, em Apocalipse 19:11. Se você lê Apocalipse 19:11, ali é retratado o próprio Cristo. Vamos dar uma olhada? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Quem é o fiel e verdadeiro? Né? Então você iria automaticamente crer que era o Cristo, o próprio Jesus, né? Bem, vamos continuar então. Particularmente, eu tenho uma licença poética para dar meu ponto de vista aqui, certo? Eu creio que, sim, é tanto o Evangelho quanto o próprio Cristo, porque esse Evangelho, ele sai, ele vence sobre a terra, mas esse Evangelho é o próprio Cristo, porque as boas novas é o Evangelho são as boas novas. O Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus, porque Jesus são as boas novas. Ok? Eu pegaria e fazia uma junção de o Cristo que é proclamado, esse Evangelho que sai vencendo e para vencer. Ok? Vamos ver agora o segundo selo. Você que está nos assistindo aí, coloca por favor quem você acha que é. É o poder militar romano? É Satanás? É o próprio Cristo, próprio Jesus? Ou o Evangelho em si? Ou os dois juntos? Coloca aí seu ponto de vista. Não tem problema se você pensar diferente de mim. É um texto muito difícil de se interpretar, mas eu acho interessante a gente ver esses pontos de vista. Vamos ver o segundo selo. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Veja bem, desde o início do Evangelho, essas coisas estão acontecendo, desde o início da vinda de Cristo, tá? Perpassando até a segunda vinda. E olha que coisa linda. Durante os 3 primeiros séculos, os cristãos derramaram seu sangue, não foi? Verdade, era semente ali. E, na verdade, nós vamos ver os cristãos sendo mortos por toda a história do cristianismo.
Eu não sei, uma vez eu perguntei a um rapaz, não, mas hoje em dia não acontece mais de cristão morrer não, porque a ONU então denunciaria. Você está em que país, planeta? Não é verdade? O que mais tem é cristão morrendo na história e hoje em dia também. Se você olhar o que o Império Romano fez nos 3 primeiros séculos, é espantoso. Foram muito sangue dos mártires. E mais, durante a Idade Média, sob o Tribunal da Inquisição, muitos morreram. Nós tivemos ali um vulto maior, né, pré-anunciando a vinda de Lutero, John Hus, e tantos outros que foram mortos. John Wycliffe foi exumado depois de 10 anos e queimado os ossos dele e condenado. Depois de morto. Então nós vimos que isso é algo desde o princípio. O homem odeia Deus. O homem odeia, o homem que eu digo a humanidade, odeia Deus. Agora vou explicar bem o que eu quero dizer. Não a ideia de Deus, não a ideia do grande protetor que nos abençoa no momentos difíceis, mas o que se implica em seguir esse Deus, o que implica em seguir esse Deus. O exclusivismo de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A transformação que o Espírito causa em nós, nos dando santidade, nos separando, nos fazendo denunciar o pecado e o mal, fazendo-nos proclamar a justiça. Então tudo isso gera ódio. É muito difícil o cristão ser amado, a não ser quando ele se coaduna com a sociedade, a não ser quando ele se torna conformado, ou seja, na forma da sociedade. Aí ele é amado. Na pré-reforma, exemplos como do John Hus, Wycliffe são claros para nós, como eu acabei de falar. Mas na pós-reforma, como a noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, na França, os huguenotes, que são os calvinistas franceses, foram simplesmente dizimados. A famosa noite de São Bartolomeu. Os cristãos sempre foram perseguidos e mortos. Não podemos esquecer também o período de Maria Tudor, a Maria Sanguinária na Inglaterra, que para se vingar do pai, que se tornou protestante por como é que eu usaria a palavra? Por conveniência, né? Se torna protestante por conveniência, porque ele queria casar com Ana Bolena, queria divórcio, o Papa não deu. Ele então começa a perseguir, acabar com as capelas, tomar as terras que pertenciam teoricamente a Roma. Por quê? Porque estava no campo deles. O próprio Wycliffe denunciava essa questão de se ter que pagar impostos, né, para quem não estava no país, longe. Então, nós vemos que nesse período, quando ela volta para o reino, ela simplesmente, depois do rei Eduardo, ela acaba. Tem uma série, não sei se é na Prime, dos Tudors, né? Você vai ver isso lá, terrível. E foi muito sangue cristão sendo derramado na Inglaterra, até que eles vão para a Nova Inglaterra, né? Os puritanos que estão tentando purificar ali a igreja, eles partem para a Inglaterra, e é fundado lá a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, e aí é fundada a Nova Inglaterra. Bem, nós olhamos esse tipo de acontecimento, hoje em dia, acho que, não sei qual foi o país, que há pouco o cara não quis se retratar, um país do Oriente Médio, aí ele ia morrer, deixar um filho pequeno. O Líbano, de 75 a 85, quando houve mais uma das guerras lá de Israel, os palestinos foram para o Líbano, e lá eles detonaram os libaneses, que tinham um número considerável de cristãos, e eles mataram muitos cristãos no Líbano. Porque a gente muitas vezes pensa que é só o Hamas. Não é só o Hamas, não. As pessoas, elas são treinadas desde pequena a odiar o judeu.
E o Ocidente também. Acho que foi, não sei se foi anteontem, a Polícia Federal, junto com o Mossad, que é vamos dizer assim, né, a polícia secreta de lá, a agência secreta de lá, eles descobriram pessoas aqui que vieram para aliciar combatentes, para matar judeus, e a gente se engana se é só judeus, cristãos também estão na lista, ok? Então a gente vê que não é pela terra, né, porque a terra está bem longe dele aqui, não, bem longinho. Então os cristãos vão continuar morrendo, seja na mão de Hitler, que morreu muitos cristãos na mão dele, na mão do comunismo ateu, com o próprio Stalin, certo? A gente não sabe o que acontece lá na Coreia do Norte, quantas pessoas morrendo, cristãos. Na própria China, muita gente morre quando não lê na cartilha deles. Amém? No Camboja, meu Deus do céu, quantos não morreram lá? Na Armênia, graças a Deus liberta já. Armênia, quantos cristãos não morreram? E gente, aqui do lado, tem pouco tempo. Vem me dizer que não tem? Como assim? Hoje a gente tem internet, isso vai divulgado a passos de tempestade, de ventania. Não é verdade? Vamos agora para o terceiro selo. Relembrando vocês, o que era digno de abrir o livro, ele abriu, quebrou o primeiro selo e está quebrando cada selo ali, está sendo revelado os acontecimentos, desde o período de Jesus até da primeira vinda de Jesus até a segunda. Ele quebrou o primeiro, ele quebrou o segundo, agora ele quebra o terceiro. Ele quebra o terceiro. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouviu o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Vamos trabalhar sobre essa questão. Esse cavalo preto, ele então agora, ele agora ouve, ele vê esse cavalo saindo, o selo sendo quebrado, e esse cavalo aparecendo com uma balança na mão. E no meio dos 4 seres viventes, uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Quanto era 1 denário, gente? Era a diária de um trabalhador. Vamos supor, vou trabalhar diariamente. Hoje seria uns 150, 200, por aí, né? É uma diária. Já pensou você ir com R$200 comprar? Quanto que ele fala aqui? Olha o que ele diz: uma medida de trigo por R$200. Isso significa fome. Isso significa problemas econômicos. É um ciclo econômico ruim. E ele diz aqui: uma medida de trigo por 1 denário. Só que você não come sozinho, né? Você tem família. Como é que você vai comer vai comprar somente uma medida de trigo? Não tem como. A gente pergunta hoje em dia como a pessoa consegue sobreviver com o salário mínimo, não é verdade? Um aluguel, no mínimo, barato, num lugar terrível, 600, 700 reais. Né? Num lugar terrível. Tem gente que aluga, faz casa em cima e aluga ali na Rocinha, né? Eu tinha um amigo falando que ele comprou uma casa. Eu falei: que legal, comprou uma casa. Mas é de cima. Porque a pessoa, ela constrói casa em cima para vender ou para alugar. E ele comprou uma em cima. Eu falei: isso não vai dar ruim, não. Ele falou: não, lá os contratos lá não são quebrados, não. Eu falei: entendi. Então, gente, você veja bem, paga aí 700, 800 reais. Aí tem luz, tem água, tem a alimentação. Então, hoje em dia, para viver em família, todo mundo tem que trabalhar. E cadinho paga aqui, cadinho ali, cadinho aqui, não é verdade? Uma pessoa só é difícil.
Por quê? Porque as coisas estão caras. Hoje nós vivemos um ciclo econômico complicado. Taxa de juros agora de 13,75 vem caindo, agora que chegou a 12,25. Você imagina, ao ano, as empresas têm que pagar juros pelas mercadorias que compram, altíssimo, e vai repassar para quem? Para a gente. Não tenha dúvida disso. Então, para que aumenta a taxa de juros, pastor? Porque na pandemia se jogou muito dinheiro no mercado. E quando você tem muito dinheiro no mercado, as pessoas correm atrás para comprar. E quanto mais pessoas compram, gera o quê? O que gera quando está todo mundo comprando? Inflação. Porque se eu compro essa mesa aqui, certo? Por R$100, só que tem mais de 1.000 pessoas querendo essa mesa, eu aumento o preço, pô. Aí, para controlar essa inflação, o que eu tenho que fazer? Aumentar a taxa de juros para que os empréstimos não sejam feitos, para que as pessoas pensem 2 vezes em pagar juros, apesar que o pobre não entende nada disso, sai comprando tudo a juros. Jesus do céu, né? E a gente coloca dinheiro na poupança, a poupança não cobre nem inflação. E aí, não estou com meu dinheiro na poupança, mal sabe que está perdendo dinheiro para cá, porque não está nem cobrindo a inflação. É verdade? Então, esse é o momento que muitas vezes a escassez acontece. Nós vivemos isso até hoje. Depois ele diz assim: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. 3 medidas de cevadas por 1 denário. Significa o quê? Para comprar aquilo que ainda não foi refinado, porque depois de refinado é mais caro. Compra a cevada, 3 para poder comer todo mundo. Ok? Então, o que ele está falando aqui é da inflação, as coisas muito caras. Hoje os Estados Unidos está sofrendo taxas de juros altas, vivendo uma inflação que nunca teve, e isso afeta o mundo inteiro. Algo terrível. O cavalo preto, seu cavaleiro, tem a ver com a fome, com a desnutrição. Sempre o problema econômico vai causar crises terríveis. Se você lembrar, muita gente fala, o Império Romano caiu. Mas não sei, caiu por causa dos bárbaros, né? Caiu porque enfraqueceu o poder militar, e enfraqueceu o poder militar por falta disso. Se você observar, hoje se gasta muito mais com investimento na segurança de um país do que em outras coisas. Quando você olha o orçamento dos países, os desenvolvidos, eles gastam bilhões em armamentos, em seu exército e tudo mais. Eu fico imaginando se os Estados Unidos não apoiam os judeus. Todo mundo reclama, Estados Unidos. Eu queria saber se os Estados Unidos não apoiassem os judeus. Você pode descrever o que já tinha acontecido com os judeus ali? Não seriam 1.400, não. Não seriam 1.400, não. E Deus faz assim mesmo. Porque se eles não estivessem sendo ajudados, principalmente pelos Estados Unidos, os países também ajudam, eles teriam sido dizimados. Continuemos. O break de 1929 trouxe fome. A Bolsa de Valores de Nova York quebra. A fome veio, ciclo econômico terrível, certo? Nós vimos em 2016 problemas sérios também, as pedaladas fiscais que faziam com que bancos públicos pagassem pelas dívidas que pertenciam ao governo. Estou com dívida, gastei, dei, então pega o banco público, paga. E pior,
a criação de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo, o que caracterizava-se crime de responsabilidade fiscal. Criação de créditos suplementares sem votação, sem autorização. Isso criou o quê? Crime de responsabilidade fiscal. A má administração. Tem gente que fala, não, mas a gente não pode comparar. Gente, se você pega uma empresa e gasta mais do que você tem, você vai entrar onde? A dívida pública é enorme. E quem sofre com isso? São os pobres. Porque eu vou cumprir, vou dar para eles e em algum momento essa conta vai chegar. Então, se eu não souber administrar, priorizar sim aqueles que precisam, mas administrar de outro lado, para que não venha criar um rombo nos cofres públicos. Porque mais tarde quem vai pagar são eles. Temos 20 anos dessa política de gasta-gasta e não resolveu nada. Porque dinheiro não administrado é dinheiro que vai te causar tragédia na vida. Se você ganha 3 mil reais e quer gastar 5 mil, não tem jeito. Teu casamento vai pro brejo, as brigas vão começar, você não vai ter paz para dormir, você vai começar a ter uma mente focada nas dívidas ao invés das outras coisas. Acabou com a sua paz, você mesmo se detonou. Não se ganha 3 e gasta 5. Se você ganha 3, meu irmão, primeiro... Essa aí seria a aula de finanças, né? Isso para lá. Mas tenha cuidado, porque isso pode detonar a tua vida. Assim como um país, assim como uma cidade, assim como uma igreja, assim como uma empresa. Assim como uma pessoa. A voz continua. E não danifique o azeite e o vinho. De óleo e de vinho representa os confortos da vida. Não era qualquer um que comprava óleo e vinho naquele período, né? Agora está falando dos ricos, né? Não danifiques o óleo e o vinho. Sempre os ricos vão ter suas saídas. Eles sabem aonde investir. Eles sabem aonde cobrir a perda pela inflação do seu dinheiro. Eles sabem aonde investir. E o pobre é que se ferra sempre. Certo? Vamos taxar os ricos. Os ricos saem para outro lugar, investem em outro lugar, acabou. É simples. E isso eles sabem. Porque os caras sabem aonde investir. Os caras sabem aonde aplicar. O pobre não. O pobre que vai sempre se ferrar. Eles vão ter que comer azeite, óleo e vinho. E dos melhores, Moët Chandon. Moët Chandon é vinho? Não, é champanhe, né? Luciana? Moët Chandon é vinho ou é champanhe? Champanhe, né? Moët Chandon, champanhe, né? Cristal é caro. Então assim, é caro. Como é que é o nome? Cristal. Cristal, tá. Mas Cristal eu conheço água mineral. A Cristal que eu conheço é água mineral. Então assim, minha esposa trabalhou muito tempo como hostess, então ela conhece, né? Bem, você precisa, melhor dizendo, que sempre o rico vai se dar bem, porque dinheiro faz dinheiro. Certo? Agora o pobre vai comprar 3 medidas de cevadas por 1 denário. Né? Nem no Guanabara resolve a questão, que lá tu apanha ainda. É verdade? Vamos lá. Quando aqui se fala no primeiro grupo assalariado, com algumas exceções, ele está se referindo aos cristãos, que em sua maioria eram assalariados. Se lembra que os cristãos não podiam fazer parte da pseudo-guildas, né? Não podia fazer parte das associações por causa das festas pagãs, da própria adoração àqueles ídolos. Eles acabavam se ferrando, né? Pelos cristãos não sacrificarem suas convicções para pertencerem às associações, não é difícil ter muita imaginação para entender o resultado disso tudo, né?
Então aprendemos que quem não tivesse a marca da besta não poderia comprar ou vender. Já traz outro problema também de pobreza, né? Não tem isso sido verdadeiro através dos tempos? Os cristãos não... É verdade, a teologia da prosperidade é uma grande capa, né? Porque se você for pegar o peso dos cristãos, eles nunca foram ricos, abastados, nascidos de famílias abastadas. Pelo contrário, Deus chamou as coisas fracas, as humildes, ainda que humildade não tenha a ver com questões financeiras. Mas na sua maioria são pessoas que passam por problema. Até porque muitas vezes você vai para uma empresa, o cara quer que tu passe nota fiscal, tu abre mão daquilo, não posso fazer. Tu já não é promovido, tu já não tem aumento, então tu vai perder o negócio. Ok? O cara começa... Por isso que eu falo, se o cristão for um cristão genuíno, ele sofre. Porque ele vai passando no lugar, ele não vai aceitar falcatrua, nota fiscal errada, cobrar em cima, dizer que não disse, depois disse porque não falou. Ele não quer fazer isso. Certo? Mas eu tenho certeza que um cristão genuíno, quando ora a Deus, Deus dá escape. Eu particularmente tenho uma experiência, assim, no início da minha conversão, a gente... não vou mistificar aqui não, mas foi a experiência que eu vivi. Eu trabalhava numa casa também, trabalhava como recepcionista dessa casa, e era noite, o Halloween estava chegando no Brasil, era muito incipiente ainda, e o cara me fez uma camisa cheia de caveira, morte, e eu ainda naquele... Primeiro amor, graças a Deus, nunca tem que passar, né? Mas eu ainda naquela paixão, aquela coisa ainda sem muito equilíbrio e conhecimento, eu falei, não vou botar isso no corpo não. Cheio de monstro, caveira, morte, esqueleto, tinha tudo que você imagina, faca, sangue. Como é que eu vou? Não vou nisso não. Comecei a orar, aí veio o gerente da casa e falou, tem que botar essa camisa aí. Eu falei, não boto não. Ele falou, tem que botar a camisa. Eu falei, César, eu não vou colocar, cara. E orando, espírito, ali, pá. Daqui a pouco chegou um segurança, a gente trocava muito conversa e tal, ideia. Ele chegou e falou assim para mim, Miguel, eu estava em casa, rapaz, eu vi essa camisa aqui de manga comprida, é tipo um casaco, e eu trouxe para você, porque estava meio frio. Eu falei, glória a Deus. Coloquei a camisa, olha, isso aqui tem uma série de contrapontos que poderiam ser falados, mas leve em consideração que eu estou ali no minhas primeiras caminhadas. E eu coloquei a camisa, fechei até que só aparecia o preto aqui da gola de baixo. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Para mim foi providência, foi uma vamos dizer, eu não gosto de falar providência, que providência teologicamente é outra coisa, são os decretos de Deus, mas foi um socorro do Senhor naquele momento. Então por isso que eu falo, se você está ali, tem que dizer sempre, não está, olha, a gente vai pagar e não vai pagar nada, ore a Deus para essa situação mudar, não permita isso, entendeu? Seja fiel, porque também isso, infelizmente, a nossa fidelidade, ela muitas vezes vai causar a nossa também limitação financeira. Mas é possível viver uma vida que glorifique a Deus, sim, com a verdade. É possível, eu conheço um monte de cristãos que são enfáticos. Eles já vão para o serviço com critério. Eu sei que muitas vezes a gente está precisando tanto que pega qualquer bagaça. Não é verdade? Mas a gente precisa ter critérios. Ainda mais num país desse é difícil a gente ter critérios, né? Mas é necessário ter critérios, porque a gente vai pagar preço. Vamos caminhar. Quarto selo. Será que a gente acaba hoje? Quarto selo quebrado. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. Vi então, eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. Lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens. Olha que coisa tremenda, né? Veja bem, queridos. O quarto selo se quebrou. O cavalo é que cor?
amarelo, não é isso? A palavra no grego aí é kloros, que dá ensejo a palavra cloro, da onde traduzimos a palavra cloro. Então tem muito, esse amarelo é meio pálido. Sabe aquele cavalo amarelo? Não existe cavalo, nunca vi a palavra amarelo. Na verdade é aquele branco pálido, não é verdade? Então aqui é aquele branco pálido. Por isso a palavra é cloros. O seu cavaleiro se chama Morte, né? Ele diz: e viu o cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava o seguindo. Parece que esse processo continua sendo de morte, de derramamento de sangue, e aqui o inferno é o Hades, né? É o Hades. A ideia é que a morte derruba e o inferno leva. A morte derruba e o inferno leva. Ok? Eles não têm, mas recebem autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens. Os meios que a morte chega às pessoas, certo? Por onde? A espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens. O quarto cavaleiro tem paralelos com o terceiro, não é verdade? Tem a ver com mortes também. Aqui vemos sua autoridade entregue, sendo responsável pela morte advinda de vários fatores. Então, foi-lhe dada autoridade, ele não tinha. Isso significa o seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus. Diabo, quando tocou na família de Jó, foi com permissão de Deus. Mas olha, não pode acontecer essa coisa. Tem propósito de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe nada que Satanás faça, mesmo que seja horrível, terrível, que Deus não vai estar utilizando aquilo para cumprir os seus propósitos. Satanás não é um ser autônomo, como dizia Lutero, ele é um cão na coleira de Deus, um cão raivoso. Por isso que é complicado, Satanás, vamos lá, vamos amarrar Satanás por isso, por aquilo, olha meu irmão, Satanás, e, meu irmão, ele não vai fazer, ore a Deus, porque na verdade ele não vai fazer nada que o Senhor não permita. Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro de Deus, para que ele não... Mensageiro de Satanás, não é isso? Bota aí para mim isso aí, Teco, não sei se você lembra do texto todo. Paulo, né? Ele sabia, ele orou 3 vezes e Deus não tirou. Por quê? A gente não sabe qual é o espinho na carne, né? Mas tinha a finalidade de não se ensoberbecer. Ou seja, apesar de Satanás estar envolvido no negócio, mas estava porque Deus permitiu com um propósito. Qual foi? Não se soberbecer. Às vezes tu tem um espinho na carne, porque Deus sabe, se tu não tiver esse espinho na carne, tu não se mantém no joelho, orando, pedindo a Deus força para continuar. Tem espinho na nossa vida que é necessário, irmãos. Não adianta ficar amarrando o diabo, não. Já pediu quantas vezes para Deus tirar, Deus não tirou? Né? Botou ali, filha? Vamos lá. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Paulo teve revelações igual João, né? João não precisou de espinho, que já estava com espinho na carne. Qual era o espinho da carne de João? Ilha de Pátio, solitário, vivendo ostracismo, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de quem? Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não... Quem é que quer que você não se exalte? O diabo? O diabo quer mais que tu se encha de orgulho, que tu fique inflado de orgulho. Mas Deus utiliza Satanás para um bem proveitoso, que é não se inflar. Porque quem muito dado, muito é cobrado. Certo?
Então, irmãos, quando nós olhamos, quando nós vemos essa característica, nós vimos que não há nada que aconteça na face da terra que Deus não permita. Nós vimos o Império Romano conquistando o mundo, matando, como nós vimos aqui, matando até os cristãos. Nós vimos as guerras mundiais ceifando milhões de pessoas. Antes, nós vimos também, em 1346, a peste bubônica, chamada peste negra. Cerca de 30 milhões na Europa foram dizimados por essa peste. Certo? Aqui talvez seria a tradução de mortandade. Vamos ver lá? Vi, eis o cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. E isso está acontecendo desde a encarnação de Cristo até hoje, vai até o final. Por isso que não tem como o cristão achar que vai viver o céu na terra. Ou ele vai chorar por ele mesmo, pela sua família, ou por os cristãos que estão morrendo em outros lugares. Sigam Portas Abertas que vocês vão ver. Vocês vão ver quantos estão sofrendo no mundo por pregar Jesus, viver por Cristo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, Segunda Guerra Mundial, Império Romano, tantas outras mortes que ocorreram pelas guerras, pela fome. Gente, quantas pessoas morrem, milhões de pessoas morrem por ano de fome. Isso também tem a ver com a economia, mas tem a ver com esse cavaleiro amarelo aqui, esse cavalo amarelo, o cavaleiro dele. Com a mortandade, aqui a gente subentende a peste, a malária, a peste negra, 1346, a malária, gripe suína, gripe aviária, a Covid agora, o cavalo amarelo está envolvido nisso. Não tem nada. E olha, Deus faz isso para que a humanidade venha a ter arrependimento. E olha, durante a Covid, o que tinha de gente cantando louvores, falando em Deus, acabou a Covid. Deus é esquecido da quinta potência. Não é verdade? Também por meio dos animais selvagens. Eu havia colocado lá, né, uma pesquisa da IG, Último Segundo, onde ela coloca a cobra como o animal que mais mata, né? Que em torno de 100 mil pessoas por ano são mortas pelas cobras. Só que a gente, teve uma outra pesquisa, a Ana até mandou lá também, uma pesquisa nos Estados Unidos, que é o mosquito, certo? Que mais mata pessoas. E em terceiro lugar, então, já que as cobras caem para o segundo, nós temos os cães. Os cães, que são o melhor amigo dos homens, eles matam 30 mil pessoas por ano. 30 mil. E isso, meu irmão, sem falar infecção por raiva que dá em torno, segundo a organização aqui, isso aqui bvsms.saude.gov.br, isso mesmo. As infecções com a raiva matam cerca de 60 mil pessoas. Ou seja, quando não mata, muitas vezes infecciona. Então, 30 mil mortes por ano, mais 60 mil mortes pela infecção, pela raiva. Esse site aqui é oficial, bfsms.saude.gov.br. Quarto lugar, o caramujo da água doce, olha, causa esquistossomose, que causa uma intensa dor abdominal. Estima-se que 10 mil pessoas morrem por ano com esse tal de caramujo da água doce. Crocodilos não há estimativa, mas crê-se que crocodilos matam muitas pessoas também. Não se tem
a estatística. Pasmem, o hipopótamo, que segundo a BBC, são mortos cerca de 500 pessoas por ano. Hipopótamo mata muito. O elefante, que em cerca de 5 anos na Índia, matou 2.300 pessoas. O que dá 460 mortes por ano. Podíamos falar de rato também, né? Apesar que eu já vi pombo, né? A gente está falando de animais selvagens, mas já vi gente morrer com pombo. Na verdade é um piolho, né, dele, e mata mais os homens, né? Bem, queridos, nós vemos aqui que esse cavaleiro que está montado no cavalo amarelo vai usar os animais, a espada, a peste, e vai ceifar muitas vidas, e vai levar muitas vidas, porque a morte não vem só de um lado, ela vem de vários flancos, certo? Várias frontes. E o quinto selo? Vamos abrir o quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi pedido que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Por inferência, eu entendo que eles estão aguardando até que os conservos que vão ser mortos igual a ele complete seu número, ou seja, ainda estamos no processo, certo? Queridos, esse quinto selo são pessoas que morreram por proclamarem a palavra, e pior, não só proclamar a palavra, viver a palavra, por causa do seu testemunho. Por causa do seu testemunho. Aqui, os intérpretes se dividem sobre qual altar, né? Se é o altar da oferta, se é o altar do incenso, né? A grande queda cai muito mais ali, tanto Led quanto Billy, eles acreditam que seja o altar do incenso, né? Outra coisa, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Gente, aqui ele não está pedindo para Deus causar vingança, né? Primeiro, Estevão, perdoa lá. Jesus também perdoa. Às vezes as pessoas utilizam, não, mas foram os judeus que mataram Jesus, não é isso? Foi os judeus que mataram Jesus, por isso que eles estão debaixo de maldição. Ora, meu Deus, o que vale mais? A negação de Cristo ou a oração que Jesus faz na cruz? Perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Qual você acha que tem mais peso para Deus? A gente utiliza, né, pontos que coadunam com a nossa crença, com o nosso viés. Mas a oração de Jesus, tanto quanto a de Estevão, foi: Senhor, né? Perdoa-lhe. E aqui, esses mártires, esses que tiveram seu sangue derramado, esses que estão pedindo ao Senhor que o dia D chegue, que a justiça seja implantada, que a verdade seja proclamada, que o iníquo, o ímpio, o mau, o perverso, o próprio iníquo, seja destruído, para que chegue o dia que ele reinará para sempre, ele entregará o reino ao Pai. Queridos, uma coisa que a gente observa aqui, que o sono da alma não existe aqui, tá bom?
Essas almas que estão aqui estão lúcidas, estão conscientes, estão bem, eles não estão em desespero não, eles estão no estado intermediário da alma, aí bem. Esse clamor é a sede de justiça. Eles estão conscientes, eles estão acordados. E por favor, isso é uma visão, não é a visão do céu, nem é a visão da terra, é uma visão que João está tendo. Não tente entender o céu a partir disso. É uma visão, é uma figura, mas que é uma figura que nos diz que essas almas estão conscientes. Ok? Ou não? Vamos continuar. Então a cada um deles foi dada uma veste branca. Eu fico imaginando, né? Gente, isso é uma figura. Como é que uma alma que não tem corpo vai usar uma veste branca? Ok? É uma figura. Os anjos têm alma e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm alma. Nós, seres humanos, temos corpo e temos alma. Ok? E o nosso corpo, apesar de ser desfeito nesse tabernáculo, um dia o Senhor nos dará, Ele nos ressuscitará glorificado. Estaremos revestidos com corpos glorificados, onde não vai haver choro, dor, doença, dor no joelho, na junta tudo e joga fora. E esse corpo vai ser para viver em novos céus e nova terra. Ok? E lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Deus sabe o dia e a hora, Deus sabe quanto é o número dos seus eleitos. Ele sabe o dia que vai acabar a entrada de todos eles. Aguarda, porque tem dia e hora certa para a entrada de todos eles. Vamos agora para o 6º selo. E aí eu falei para vocês que esse capítulo 6, tanto quanto 4, tantos outros, né, estão passando em revista coisas do passado, presente, coisas do futuro. Por isso que a nossa visão é idealista em sua base. Ok? Agora vê o que vocês lembram disso aqui. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre... Gente, se caísse uma estrela do céu, o negócio já tinha acabado tudo, né? É figura. Isso não quer dizer também que essas constelações não sofrerão danos. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todos escravos, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode subsistir? Quem pode? Olha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Aqui está sendo demonstrado o grande hecatombe, não é verdade? A grande carnificina, a mortandade, a catástrofe. É o hecatombe. E aqui, meus queridos, eu vou te dizer uma coisa: a humanidade está gemendo, especificamente para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Cristo. Se lembra que vai perpassar o início, nós vimos coisas que aconteceram no início da igreja, no meio desse processo, agora, e nós estamos vendo aqui o juízo, certo? E quando nós abrirmos o 7º selo, vai abrir as trombetas, que repete de novo do início e vai, ok? E aqui nós estamos vendo o fim, nós estamos vendo o juízo, certo?
Lembremos sempre que tudo aqui são figuras, e nas figuras as coisas são possíveis, mesmo que na realidade não possam ser. Não negamos que haverá completo deslocamento dos corpos celestes e um rejuvenescimento do universo em conexão com o fim desta era presente. 2 Pedro 10, 12 vai falar isso. 2 Pedro 10, 12 vai falar isso. Certo? Até consegui abrir ali, 2 Pedro 10, 11, 12. 10 a 12, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 12. Porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então a gente vê aqui, abra por favor Mateus 24, 39, que esses elementos se desfarão, mas de alguma forma que a gente não entenda, porque se isso acontecer, acabou o mundo, né? Uma estrela só daria problema lá. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, de repente. Romanos 8, 19 e 23. É de repente. Jesus vai chegar, vai voltar. Claro que nós vamos estar atentos aos sinais, apostasia, o anticristo, né? Judeus se convertendo, porque há uma promessa para eles também. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação ao só tempo geme e suporta angústias até agora, ok? Aí nós temos as duas visões. Os luteranos ficam com Pedro, que tudo vai ser destruído, vai vir um novo céu, uma nova terra. Os reformados acreditam que essa terra será redimida, ela guarda a redenção final, a gente está com Jaio ainda não, a redenção final dos filhos de Deus, o grande dia. Assim a terra também será restabelecida, tudo será queimado, que não presta e tudo mais, mas ela receberá vigor, porque a terra foi sujeita à maldição também na queda, e ela vai ser redimida. Então os luteranos acham que a terra vai, novo vem, certo? Porque o novo céu e nova terra não necessariamente é um globo chegando, certo? Pode ser tudo feito novo. Na nossa vida nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, ok? Não brigue comigo, que se você achar que vem um novo céu, a gente vai ver lá no final, não tem problema nenhum. Vamos lá. Notemos os 6 objetos enumerados nessa descrição simbólica do terror do dia do juízo. Vai do 12 ao 14, notem comigo, vamos lá. O primeiro, há um terremoto. A primeira coisa que vai acontecer nesse grande dia, nesse grande hecatombe, um terremoto. Vou pôr você, até que puder abrir, não sei se aqui vai, Ezequiel 38, 19. Você pode depois abrir em casa, Joel 2,10, Amós 8,8 e Mateus 24, 29. Ezequiel 38, 19. Depois Mateus 24, 29. Ezequiel 38, 19. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra. Isso já está sendo falado desde lá de trás. Não tem nada novo. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes serão abalados. Tudo que a gente está falando aqui do último dia, certo? O segundo, o sol se escurecerá como um saco de carvão e a lua cheia se torna cor de sangue. Vamos lá ver no capítulo 6, olha lá.
Houve um grande terremoto, ponto 1, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. Terceiro, a lua cheia se torna de sangue. Olha lá. A lua ficou toda vermelha como sangue. E as estrelas? As estrelas caíram do céu. É o céu e suas estrelas caindo sobre a terra, como uma figueira deixa cair seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Daí nós temos que entender que é uma figura. Uma estrela só cair, deu ruim, né? Talvez você pergunte como isso é possível. Lembremos da figura que acabamos de falar. Quinto, João vê o próprio céu se enrolando como um pedaço de papel. Olha lá. E o céu, versículo 14, e o céu recolheu-se como um pergaminho, papel, né, rolo que escreve lá, quando se enrola. Onde está isso, gente? Isaías 34:4. A gente vai ver, engraçado que Albert Einstein, até Albert Einstein descobrir que o universo ele não é estático, né? Ele tem o processo de estar indo e vai voltar. Não é essa a ideia? Se fechar de novo como um papel, ele vai se encolher novamente. Até onde isso vai, segundo os cientistas, né? É bem complicado. Mas olha que Isaías 34:4 diz: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército do céu cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Então a ideia realmente, né, é de tudo novo. Talvez você pergunte, o sexto elemento: todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Vamos lá? Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Quem disse aí que a fé não remove o monte, né? Essa figura é de terror e de desespero, de confusão e agonia para os que rejeitaram a oferta de perdão e reconciliação. Naquele dia a gente vai estar pedindo tanto para Deus, a gente pede tanto Maranata, né? A gente pede tanto a Deus para fazer justiça, que Deus volte logo, mas naquele dia, quando você vê essas pessoas passando por tudo isso, olha, é complicado, né? É porque a gente vai ter provavelmente o corpo já glorificado, vamos entender a grandiosidade do mal que elas fizeram perante aquele que é santo. Observe agora as 6 classes da humanidade sobre as quais caem esses terrores. Veja as classes que vai cair esses terrores. Capítulo 6 ainda no versículo 15. Os reis da terra, certo? Os ditadores, os supremos governantes políticos da terra, presidentes, primeiros ministros, vai cair sobre eles todo esse mal. Não tem classe escolhida. Segundo, as grandes famílias que movimentam o mundo e suas riquezas. Vamos lá. Os grandes, famílias poderosas, certo? Os que movimentam o mundo com as suas riquezas. O que mais? Os comandantes. Isso aqui tem a ver com quem? Tem a ver com os ministros da justiça, os secretários de segurança, os grandes generais, o poder bélico e militar cairão sobre eles também com todo o seu armamento. Não terão nada contra que poderá parar. O que mais? Os ricos, os poderosos, vamos lá, os ricos, os grandes empresários da indústria e do comércio, os magnatas financeiros, os sheiks do petróleo e do gás, também cairá sobre eles. Quinto, os poderosos, os que exercem influência em várias partes, a mídia, a ONU, os influenciadores do YouTubers, todos que têm influência sobre a terra, os artistas, os cantores, aqueles que de alguma forma são poderosos, como diz aqui,
os poderosos dessa terra, gente que tem poder de influência. E todo escravo e todo livre, o escravo, o pobre, aquele oprimido, aquele que você muitas vezes passou fome também, o livre, aquele que nunca experimentou escravidão, também cairá esse terror sobre ele, porque a única coisa que nos livra desse terror é o sangue do Cordeiro, é a fé no Senhor Jesus. É por isso que Hebreus diz: se você ouvir a voz dele hoje, ouça, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ouça hoje, se arrependa, coloque toda a sua confiança no sacrifício de Jesus no teu lugar. Creia que a justiça dele é que te liberta dessa ira vindoura, desse juízo de Deus. É somente, não é se você é rico, se você é comandante, se você é influencer, se você é cantor, se você é artista, se você tem poder de um general, de um ministro da justiça, se você de repente é um milionário, um magnata. Não, a única coisa, por isso que ele diz, ele te comprou pelo sangue. A única coisa valiosa para te livrar dessa ira vindoura é o sangue de Jesus no seu lugar. Essa foi a grande moeda que te comprou e que está pronto para te comprar. Arrependa-se. Se você está ouvindo essa voz, se arrependa hoje, creia nele, confesse-o como Senhor da tua vida. O grande presente de Deus, eu fico ouvindo as pessoas falar assim: o melhor de Deus está para vir. Não, o melhor de Deus já veio. É o melhor de Deus para a minha vida e para a sua. É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso substituto. Olha que todo esse grupo vai dizer, gente. Olha o que esse grupo todo vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Não, acho que ainda tem aqui mais um sexto, né? Toda sorte de pessoas sem nenhum poder ou influência, os escravos, eu já li, né? Os livres, as mulheres, as crianças, os adolescentes. Crianças no que já está na idade da razão, né? E os adolescentes. Porque a gente poderia olhar para isso aqui e falar: não, mas tem um grupo. Não, somente o sangue de Jesus é a veste perfeita para a gente entrar na núpcia dele. Só essa, não tem outra. Ele os vê, João, ele os vê buscando segurança na própria morte. Já pensou nisso? A tua única saída é a morte. Tem pessoas que fazem isso, né? Nos próprios suicídios. A única saída dela é o suicídio. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer matar o problema dela. Mas ele disse: se ao menos a morte viesse sobre eles, olha o que ele diz lá no versículo 16 e 17: e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira de Deus. Estão pedindo a morte. Tal é o terror que eles estão vendo. Tal é o terror que eles estão vendo. Eu fico imaginando o que aconteceu lá em Israel. Crianças decapitadas, mulheres com a sua, na região pélvica, né? Quebrada porque foram estupradas. Gente de cueca, de peças íntimas, como diz aquele repórter, né? Que viu o vídeo de 40 minutos, e isso acho que só 100 e poucas pessoas, não foi nem 1.400. Eu creio que um pai, uma mãe, um filho, vendo aquilo ali, pede a morte, porque ver aquilo ali é terrível. Não precisa nem ser pai, mãe, filho, é seu povo, ser humano. Aquilo ali é um fratricídio, irmão matando irmão. Eles pedem a morte sobre eles, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir a essa ira? Quem? Somente os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só isso, mais nada. Não tem outra saída. Nem os montes, nem a morte. Porque depois daqui segue-se o juízo terreno, já aconteceu,
está acontecendo, e aquele juízo que vai te lançar para a eternidade longe de Deus. Amém, gente?